Então, elas podem rimar aleatoriamente. E os versos brancos ou soltos são aqueles que não têm rima, tá? Quanto à tonicidade, elas podem ser agudas, quando rimam palavras oxítonas ou monossilábicas, né? Então, amor e compor, mor, por, né? Elas são palavras que nós chamamos de oxítonas, que a sílaba tônica é a primeira, aliás, a última, né? A última da palavra. Amém, Belém. Então, ambas são oxítonas, né? Elas são graves também, rimas graves, quando as palavras que rimam, elas são paroxítonas. Então, anta, manta. Então, anta, a sílaba tônica é an, manta, a sílaba tônica é man. Então, quando essas palavras são ambas paroxítonas, em que a penúltima sílaba da palavra ela é tônica, então a gente chama essas rimas de rimas graves. E as rimas esdrúxulas, quando as palavras que rimam ambas são proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas palavras em que a antepenúltima sílaba ela é a sílaba tônica. Então, mágico e trágico são palavras que rimam e ambas são proparoxítonas. Lírico e onírico, ambas rimam e são proparoxítonas. Quanto à sonoridade, as rimas elas podem ser perfeitas, quando há uma perfeita identidade de sons, festa, manifesta, cedo e medo. Imperfeitas, quando não há uma perfeita identidade no final. Então, céu e breu, há uma rima que nós chamamos de imperfeita porque ela não é totalmente o mesmo som, né? Sais e paz, né? Apesar de serem sons parecidos, eles não são iguais. Sais, paz. Consoantes, quando há um mesmo som a partir da última tônica, então perto, incerto, dezena e apenas. Eles, apesar de terem a última sílaba igual, mas a sílaba tônica ela não é igual, né? Então a gente chama de consoantes. E toantes, quando há uma identidade com a vogal tônica do verso. Então, terra e pedra, vela e terra. Então, há uma identidade, exatamente, há uma igualdade aí com a vogal tônica, mas ela não é completa, não é o mesmo som, como, por exemplo, nas rimas perfeitas. Quanto ao valor, elas podem ser pobres, quando rimam com palavras de classe gramatical, da mesma classe gramatical, então um substantivo rimando com substantivo, um adjetivo rimando com um adjetivo. Então, amor e flor, ambos são substantivos. Meu e teu, ambos são pronomes. Então, esse tipo de rima a gente chama de rima pobre, porque são de classes gramaticais da mesma classe gramatical. Elas são ricas quando rimam com palavras com classes gramaticais diferentes. Por exemplo, festa e manifesta. Festa é um substantivo, manifesta é um verbo. Então, são palavras de classes gramaticais diferentes, né? Raras quando elas rimam palavras de difícil combinação melódica. Então, cisne não é um som fácil de se encontrar uma outra palavra. Então, tisne faz uma rima rara exatamente porque não é uma palavra que a gente use corriqueiramente, né?
leque e Utrecht, né? Vão para o dicionário e descubram o que é cada uma dessas palavras. Preciosas são rimas. Ai, peraí. Ai, desculpa. Vamos lá. Elas são preciosas quando essas rimas, elas são o que nós chamamos de artificiais, porque ela acontece entre um nome, um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, e com a combinação de um verbo com um pronome. Por exemplo, tranquilo, ouvi-lo. Ouvi-lo é um verbo mais um pronome, né? Estrela e vê-la. Aí a gente chama, vê-la é verbo mais o pronome. Então a gente chama esse tipo de rima preciosa, né? E tá aí uma tabelinha que, quanto ao número de versos agrupados, as estrofes elas recebem várias denominações. E aí a gente tem aí para 2 versos, qual é o tipo, como é o nome das estrofes, né? Para 3 versos, então tercetos, 4 versos, quarteto, 5 versos, quintilha. Então aí a gente tem os nomes do tamanho das estrofes, qual é o nome que ela recebe, né, na classificação, né? As estrofes de 8 versos, quando possuem um esquema AB, 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 CC, ela é denominada como oitava rima ou oitava heróica, tá? E quanto ao tamanho, ao metro... Ai, peraí, gente, vou espirrar de novo. Quanto ao metro, as estrofes elas podem ser simples, compostas ou polimétricas. Tem aí tudo, mas isso não... geralmente não cai, tá? Mas eu coloquei aí só para que a gente pudesse realmente entender, conversar, né? Então tá aí a nossa aula sobre estrutura do poema. O vídeo ficou meio longo, espero que vocês consigam assistir. Vou mandar isso por link e vocês baixam aí de alguma forma, tá? Se eu conseguir dividir esse vídeo, eu vou dividir em pelo menos 3. Beijo pra vocês. Qualquer dúvida, tô por aqui.